E aí, pessoal? Prontos para uma imersão profunda no conceito de êxtase? Me diz, tipo, balada, luzes neon. Pode ser também, mas hoje vamos explorar o êxtase como uma experiência humana mais ampla. Ah, entendi. Tipo uma viagem interior, digamos assim. Isso mesmo. E nosso guia nessa jornada é o livro The Art of Losing Control, do Jules Evans. Interessante. E o que esse livro traz de diferente sobre o tema? Ele mergulha fundo na história e na cultura do êxtase, desde rituais ancestrais até raves modernas, passando por experiências místicas e a busca pelo transcendente na arte. Nossa, que escopo amplo. Parece bem instigante. E o mais legal é que o autor não se limita a uma perspectiva só. Ele explora tanto os momentos de pura felicidade quanto os perigos potenciais do êxtase. Faz sentido, né? Afinal, nem tudo que te tira da realidade é positivo. Exato. E o livro já começa com uma história super relatable. O autor está numa praia paradisíaca, mas totalmente estressado tentando conectar na internet. Ah, essa é clássica. A gente viaja para um lugar incrível e fica grudado no celular. Pois é. Mas aí, de repente, pá, uma onda de paz e gratidão toma conta dele só de observar a beleza da natureza. É como se ele tivesse um estalo, né? Tipo, pra que tanto estresse? Exatamente. E essa história serve como um ponto de partida para entendermos como as experiências estáticas podem surgir de forma espontânea, sem a gente planejar. E como o livro aprofunda essa ideia? Ele mergulha no banco de dados do Religious Experience Research Center, que coletou milhares de relatos de experiências espirituais. Uau! Deve ter cada história fascinante ali. E sabe qual a palavra mais usada pelas pessoas para descrever essas experiências? Conexão. Conexão. Sim, as pessoas se sentem profundamente conectadas com a natureza, com outras pessoas, até com o universo. É como se, por um instante, você sentisse que faz parte de algo muito maior, né? Exatamente. E o mais interessante é que o livro não foca apenas em sentir-se bem. Ele também fala sobre o poder da rendição, usando exemplos como os alcoólicos anônimos. Rendição. Tipo, abrir mão do controle. Isso. Às vezes, se entregar a algo maior que nós mesmos, mesmo sem saber ao certo o que, pode ser incrivelmente libertador. Interessante. E como o autor ilustra essa ideia da rendição? Ele compartilha a experiência de quase morte dele, que foi um ponto crucial na recuperação do TPT. Caramba, uma experiência de quase morte. É. Ele descreve uma sensação avassaladora de amor e sabedoria, como se algo dentro dele fosse muito maior que o seu eu cotidiano. Nossa, realmente faz pensar sobre a vastidão da consciência, né? Esses momentos que transcendem nossa experiência normal. Com certeza. E aí te pergunto, você já passou por algo parecido? Um momento em que se sentiu totalmente conectado a algo maior? Deixa eu pensar. Acho que já senti algo assim em momentos de profunda imersão na natureza, sabe? Tipo, quando você escala uma montanha e se sente pequenininho diante da imensidão. Exatamente. Ou quando você está tão absorto numa atividade que perde a noção do tempo. Tipo, quando você está criando algo, praticando um esporte que você ama. Verdade. Esses momentos de flow, como são chamados, também são uma forma de êxtase. E o livro explora várias maneiras de alcançar essas experiências. Uma delas, que ele argumenta ter até substituído a religião para muitos, é a arte. A arte. Como assim? Ele fala, por exemplo, do teatro shakespeariano, que criava um espaço divertido e até questionador para explorar temas relacionados ao êxtase. Interessante. Nunca tinha pensado nisso por esse ângulo. E a poesia, como a Ode ao Ushinol de Keats, tem esse poder de transportar nossa consciência. É como se as palavras abrissem um portal para outra dimensão. É, a arte realmente tem essa capacidade de nos conectar com algo além do nosso dia a dia, né? Total. E o mais fascinante é que o livro conecta essa ideia com a arte visual também. Sério. Que exemplo ele usa? Ele cita a visão de Tillich sobre Guernica, de Picasso, como um exemplo de como a arte pode evocar o que ele chama de choque espiritual. Choque espiritual. Aquela sensação de ser profundamente tocado e transformado por uma obra de arte, sabe? Como se ela mexesse com algo profundo dentro de você. Entendi. É como se a arte abrisse nossos olhos para uma nova perspectiva, nos conectando com algo que vai além da nossa compreensão racional. Isso. E sabe que essa parte me lembrou de uma viagem que fiz pelo sul dos Estados Unidos. Que legal. E o que essa viagem tem a ver com o livro? Eu tava explorando as raízes do rock and roll, blues e soul. Passei pelo Sun Studio, onde Elvis gravou, pro Grand Ole Opry em Nashville, até visitei a igreja do Al Green em Memphis. Nossa, que experiência incrível. Foi demais. E me fez pensar como a música, principalmente ao vivo, tem esse poder de conectar as pessoas de uma forma muito visceral. Te leva a se perder no momento presente. É como uma forma de êxtase coletivo, né? Todo mundo vibrando junto, sentindo a mesma energia. Exatamente. E o livro explora essa ideia de como o rock and roll secularizou o êxtase do cristianismo carismático, levando essa energia para um público maior. Faz total sentido. E o autor, ele se identifica com essa experiência musical. Sim. Ele fala sobre como encontrou cura no ritmo do tambor, que me tocou bastante. A música tem esse poder de cura, de nos conectar com algo
primal, instintivo. É como se a música despertasse algo ancestral em nós, né? Nos conectando com uma energia que transcende o tempo e o espaço. É isso aí. E por falar em transcender, o livro avança para um tema que sempre gera debate: os psicodélicos. Ah, os psicodélicos. Isso. Porta de entrada para outras realidades ou um caminho perigoso? O livro aborda os dois lados da moeda. De um lado, temos Aldous Huxley exaltando a mescalina, acreditando que ela abre as portas da percepção, como ele mesmo dizia. Com o famoso admirar as flores, né? Aham, exatamente. Mas o autor também compartilha suas próprias experiências com os efeitos negativos do LSD, mostrando que nem tudo são flores no mundo psicodélico. É como se ele trouxesse um pouco de realismo pro debate, né? Mostrando que essas substâncias podem ser poderosas demais para algumas pessoas lidarem. Com certeza. E isso nos leva à discussão sobre os psicodélicos na sociedade, né? O livro aborda as pesquisas sobre o potencial terapêutico deles para depressão e ansiedade, mas sem ignorar os riscos. Um tema complexo, com certeza. E que bom que o livro apresenta os dois lados da moeda sem cair em extremismos. Sem dúvida. E falando em mudar perspectivas, tem uma parte muito interessante sobre o declínio das práticas contemplativas cristãs no Ocidente e a ascensão do mindfulness secular. Opa, essa mudança de foco é interessante. O que o livro diz sobre isso? Ele faz uma conexão inusitada entre a paixão de Henriquet por Ana Bolena e a destruição de monastérios ingleses, que eram centros de prática contemplativa. Nossa, que reviravolta histórica. Quem diria que um caso de amor teria tamanho impacto na espiritualidade? Pois é. É impressionante como eventos históricos podem gerar tantas consequências. E o que aconteceu com as práticas contemplativas depois disso? Bom, o livro menciona a Mind and Life Institute, que reúne o Dalai Lama e cientistas ocidentais para estudar a meditação, criando uma ponte entre esses dois mundos. Que interessante. É como se a ciência estivesse redescobrindo o valor das práticas contemplativas, mas de uma forma mais secular. Exatamente. Mas mesmo com a meditação, que é vista por muitos como uma prática puramente positiva, o livro explora os riscos também. Sério? Que tipo de riscos? Ele cita a pesquisa de Willoughby Britton sobre as experiências desafiadoras que podem surgir durante a meditação intensiva. Tipo, algumas pessoas relatam crises de ansiedade, despersonalização, até alucinações. Caramba, então a meditação não é tão zen assim para todo mundo. O livro mostra que qualquer jornada além do ego, mesmo através de práticas aparentemente suaves, pode ter seus desafios. É um lembrete de que não existe um caminho único para essas experiências, né? E que precisamos ter cuidado e buscar orientação. Com certeza. E por falar em desafiar normas, a próxima seção do livro aborda um tema polêmico: o Tantra e a sexualidade sagrada. Opa, aí o negócio fica interessante. E qual a abordagem do livro sobre esse tema? Ele mergulha a fundo nas diferentes interpretações do êxtase em várias culturas, explorando a ideia de que a sexualidade pode ser um caminho para a transcendência. Bem diferente da visão tradicional que associa sexo ao pecado, né? Totalmente. O livro discute a figura controversa de Osho, que promovia práticas tântricas, e até explora a história do sexo místico dentro do cristianismo. Sério? Sexo místico no cristianismo? Nunca tinha ouvido falar disso. Pois é. Ele menciona os morávios, que incorporavam visualizações durante o ato sexual, buscando uma conexão espiritual através do prazer físico. Nossa, que diferente. Isso realmente expande a nossa visão sobre como a sexualidade pode ser vivenciada. Sem dúvida. E o livro também cita exemplos literários como O Arco-Íris de D.H. Lawrence e a poesia de William Blake, que celebram a expressão sexual livre. É como se o autor quisesse mostrar que a busca pelo êxtase através da sexualidade é um tema recorrente na história da humanidade, né? Exatamente. E aí, numa mudança de tom, o livro aborda a conexão entre êxtase e violência, até mesmo a guerra. Essa mudança bem drástica. Como ele faz essa conexão? Ele começa com a história de Omar Hussein, um jovem seduzido pelas promessas utópicas do ISIS e pela suposta glória da Jihad. Um exemplo bem extremo de como a busca por significado e pertencimento pode ser distorcida, né? Sim, é um alerta sobre como esses anseios humanos podem ser manipulados para fins violentos. E o livro se aprofunda nas motivações por trás dessa busca por êxtase na violência. Ele discute o conceito psicológico do fluxo de combate, o estado alterado de consciência que alguns soldados experimentam em batalha. É como se eles entrassem num transe, né? Mas movido a adrenalina e violência. Exato. E o autor explora o lado sombrio dessa experiência, mostrando como ela pode ser viciante e perigosa. Faz sentido. Afinal, a guerra é uma experiência extrema que mexe com nossos instintos mais primitivos. É como se um instinto primitivo de sobrevivência se ativasse e dominasse tudo.
E o autor ainda explora o uso histórico do sacrifício de sangue como forma de catarse, o que é bem perturbador. Nossa, realmente te faz pensar sobre os lados obscuros da natureza humana, né? Sem dúvida. Esses exemplos nos mostram como a busca pelo êxtase pode se manifestar de formas distorcidas e perigosas. E como o livro propõe lidar com essa energia poderosa, mas potencialmente destrutiva. Ele explora alternativas para canalizar esses impulsos de forma mais saudável, como os esportes, por exemplo. Os esportes. Mas como os esportes se conectam com êxtase? Pense bem, os esporos oferecem flow, senso de comunidade, superação de limites e até uma espécie de mito sagrado com seus heróis e rivalidades épicas. É verdade. Nunca tinha pensado nisso por esse ângulo, mas faz total sentido. É como uma versão secularizada dos rituais ancestrais, que nos dá propósito e significado de uma maneira física e emocionalmente envolvente. É como se a gente canalizasse essa energia primal para algo positivo e construtivo. Exatamente. E não podemos esquecer o poder restaurador da natureza. O livro dedica um capítulo inteiro à nossa conexão com o mundo natural, mostrando como ele nos traz paz e encantamento. A natureza como um portal para o êxtase, né? Isso. O autor descreve suas experiências com a natureza, desde observar o espírito de um ganso deixando o corpo até sentir admiração pela imensidão do céu noturno. Que lindo. É como se a gente se conectasse com algo maior que nós mesmos, né? Uma força vital que permeia tudo. Exatamente. Esses momentos de conexão com a natureza nos lembram que a experiência estática não está limitada a crenças ou práticas espirituais específicas. Ela está disponível para todos nós, se estivermos abertos a isso. É como se tivéssemos uma capacidade inata de nos maravilhar com o mundo, né? Mas que muitas vezes fica adormecida no meio da correria do dia a dia. Com certeza. E o contato com a natureza tem esse poder de despertar essa capacidade de nos reconectar com a beleza e a simplicidade da vida. E isso nos leva à ascensão do neopaganismo e o interesse crescente por rituais e práticas indígenas, né? Parece que as pessoas estão buscando se reconectar com a natureza e vivenciar momentos de conexão que se perderam no mundo moderno. É como uma busca por algo mais profundo, que transcende o mundo material. Uma busca por autenticidade, talvez. Por uma espiritualidade mais conectada com a terra e com os ciclos naturais. Isso. E não se trata apenas de escapar para a natureza. O livro também explora o potencial de encontrar êxtase no dia a dia, sabe? No dia a dia. Como assim? Através de atos de gentileza, criatividade, conexão com o outro, cultivando a gratidão pelas coisas simples, encontrando beleza nos momentos cotidianos. É como se a gente pudesse encontrar o extraordinário no ordinário, né? Transformando nossa percepção do mundo ao nosso redor. Exatamente. Esses pequenos gestos, essas atitudes positivas podem gerar uma onda de bem-estar que se propaga para os outros, criando um ciclo virtuoso de conexão e alegria. É como se a gente emanasse essa energia positiva contagiando as pessoas ao nosso redor. Isso, e o mais legal é que isso não depende de nenhuma crença específica, de nenhum dogma religioso. Algo que está ao alcance de todos nós. Basta cultivarmos essa intenção. Que mensagem inspiradora. Acho que essa é uma ótima deixa para a gente fazer uma pausa e refletir sobre tudo que conversamos até agora. Concordo. Já voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo em The Art of Losing Control. De volta ao nosso mergulho em arte de perder o controle. Antes da pausa, a gente estava falando sobre encontrar o êxtase no dia a dia. Isso. Lembra que a gente estava explorando como cultivar a gratidão, a gentileza, a criatividade? Lembro. É como se a gente pudesse transformar nossa percepção do mundo, encontrando o extraordinário no ordinário. Exato. Esses pequenos gestos, essas atitudes positivas, podem gerar uma onda de bem-estar que se propaga para os outros. Um ciclo virtuoso de conexão e alegria. Mas, pensando bem, o livro não se limita só a essas experiências mais pé no chão, né? Verdade. Ele também explora as maneiras como a tecnologia impacta a nossa busca pelo êxtase. A tecnologia. Interessante. E o que o livro diz sobre isso? Ele aborda tanto os aspectos positivos quanto os negativos. Por exemplo, ele fala sobre o potencial da tecnologia para conectar pessoas, criar comunidades online, democratizar o acesso à informação. É verdade. A internet abriu um leque de possibilidades para a gente conectar com pessoas do mundo todo, compartilhar ideias, aprender coisas novas. Sem dúvida. Mas o autor também alerta para os perigos da tecnologia, principalmente quando ela é usada como uma forma de escape da realidade. Tipo quando a gente fica viciado em redes sociais, jogos, séries e acaba se isolando do mundo real. Isso. E ele usa um termo bem interessante para descrever essa mentalidade. Teologia do assento ejetor. Teologia do assento ejetor. Que nome curioso. O que ele quer dizer com isso? Ele se refere à ideia de que enquanto o planeta enfrenta crises como a mudança climática, a elite rica pode simplesmente escapar para alguma utopia tecnológica, tipo ilhas flutuantes ou colônias espaciais. Nossa! É como se eles estivessem abandonando o barco, deixando o resto da humanidade se virar com os problemas. Exatamente.
E essa mentalidade pode levar a um distanciamento dos problemas reais, além de gerar uma enorme desigualdade social. Faz pensar, né? Enquanto uns buscam soluções tecnológicas para os problemas do mundo, outros simplesmente querem fugir deles. E o livro questiona essa busca pela perfeição tecnológica, essa ideia de que podemos transcender nossas limitações humanas através da tecnologia. A utopia transhumanista, né? Hum. Mas será que essa é a verdadeira resposta para os nossos problemas? O autor argumenta que essa busca pela perfeição pode nos levar a negar nossa própria humanidade, com todas as suas imperfeições e vulnerabilidades. É como se a gente estivesse tentando criar uma versão 2.0 de nós mesmos, livre de falhas e sofrimento. E nesse processo, a gente pode acabar perdendo o que nos torna únicos, o que nos conecta com a experiência humana como um todo. É como se a gente estivesse abrindo mão da nossa essência em busca de uma ilusão de perfeição. E o autor usa a experiência de quase morte dele como um contraponto a essa visão transhumanista. Lembra que ele descreveu essa experiência na primeira parte? Uma sensação avassaladora de amor e sabedoria. Isso, ele argumenta que essa experiência o conectou com algo que transcende o mundo material, algo que não pode ser replicado pela tecnologia. É como se ele estivesse apontando para a dimensão espiritual da existência, que vai além do nosso corpo físico e da nossa mente racional. Exatamente. E ele sugere que a verdadeira transcendência não está em negar nossa humanidade, mas em abraçá-la em sua totalidade, com todas as suas luzes e sombras. É como se a gente pudesse encontrar a divindade dentro de nós mesmos, sem precisar de nenhuma intervenção tecnológica. E falando em expandir a consciência, o livro dedica um capítulo inteiro aos diferentes tipos de experiências espirituais espontâneas que as pessoas relatam. Tipo, aquelas experiências que acontecem se a gente planejar, que nos tiram da nossa zona de conforto e nos mostram uma nova perspectiva da realidade. Isso. O livro mergulha no banco de dados do Religious Experience Research Center, que contém milhares de relatos dessas experiências. Nossa, deve ter muita história interessante ali. E o que me impressionou foi a diversidade desses relatos, sabe? Tem gente que relata momentos de profunda conexão com a natureza, outros que vivenciam experiências de quase morte, outros que se sentem tocados por uma força superior durante a meditação. É como se a consciência humana fosse um caleidoscópio, com infinitas possibilidades de percepção e experiência. E o autor não tem medo de explorar as experiências mais incomuns, sabe? Ele até relata casos que parecem meio viajados, quase beirando o delírio. Mas ele não descarta essas experiências como sendo alucinações ou algo do tipo. Não. Ele as encara como um sinal de que a mente humana é capaz de vivenciar coisas incríveis, principalmente quando saímos dos limites da nossa consciência cotidiana. É como se a gente tivesse um potencial adormecido dentro de nós, que pode ser despertado por meio de certas práticas, experiências ou até mesmo por acaso. E o livro nos convida a explorar esse potencial com curiosidade e mente aberta, sem medo do desconhecido. Mas ele também alerta para os perigos, né? Afinal, nem toda experiência que expande a consciência é positiva. Sim, ele explora o fenômeno da noite escura da alma, que alguns meditadores experientes vivenciam. Noite escura da alma. O que é isso? É como um período de profunda crise espiritual, em que a pessoa se sente perdida, confusa, desorientada, como se o senso de eu se dissolvesse completamente. Nossa, que intenso. Parece bem desafiador passar por algo assim. E o livro mostra que essa experiência, apesar de assustadora, pode ser uma etapa importante no processo de transformação interior. É como se a gente tivesse que confrontar nossos medos, nossas sombras, para poder renascer para uma nova forma de ser. E o autor enfatiza a importância de buscar orientação nesses momentos, seja de um professor espiritual, um terapeuta ou alguém que já tenha passado por essa experiência. É como ter um mapa para navegar por esse território desconhecido, né? Alguém que possa nos guiar e nos ajudar a integrar essa experiência de forma positiva. Exatamente. E falando em integrar, o livro também explora o papel do êxtase coletivo ao longo da história. Êxtase coletivo. Tipo, quando um grupo de pessoas compartilha uma experiência intensa e transformadora. Isso. Ele cita exemplos como os rituais xamânicos, as danças estáticas, os festivais religiosos, as manifestações políticas. É como se a energia do grupo amplificasse a experiência individual, criando um senso de união e pertencimento. E o livro explora tanto o potencial positivo quanto negativo dessas experiências. Positivo, tipo, quando as pessoas se unem para celebrar, protestar, lutar por uma causa comum. Isso. Esses momentos de união podem gerar uma força poderosa, capaz de transformar a realidade. E o lado negativo? Quando essa energia coletiva é usada para fins destrutivos. Exatamente. Ele cita o exemplo do êxtase da guerra, que pode levar à violência, ao fanatismo, à intolerância. É como se a gente perdesse a nossa individualidade, a nossa capacidade crítica, e fôssemos levados pela massa. E o autor usa um exemplo bem chocante para ilustrar esse lado obscuro do êxtase coletivo. A história de Omar Hussein, um jovem britânico que se juntou ao ISIS. Nossa!
É um exemplo extremo de como a busca por significado e pertencimento pode ser distorcida. E o livro mostra como o ISIS usava a propaganda, a manipulação, a promessa de aventura e glória para recrutar jovens desiludidos. É como se eles oferecessem um atalho para o êxtase, mas que na verdade levava para um caminho de violência e destruição. E o autor se aprofunda no conceito psicológico do fluxo de combate, que alguns soldados experimentam em batalha. É como se eles entrassem num estado alterado de consciência, né? Mas movido à adrenalina. E o livro questiona se essa experiência, apesar de intensa, pode ser considerada uma forma genuína de êxtase, já que ela está associada à dor e ao sofrimento. É como se a gente estivesse buscando o êxtase nos lugares errados, né? Tentando preencher um vazio interior com algo que só traz mais dor e destruição. E o livro nos convida a buscar alternativas mais saudáveis para canalizar essa energia poderosa, esse desejo de transcender os limites do ego. Tipo o que ele sugere. Ele explora o potencial dos esportes, da arte, da natureza, da conexão humana, atividades que nos desafiam, nos inspiram, nos conectam com algo maior que nós mesmos. É como se a gente pudesse encontrar o êxtase na vida cotidiana sem precisar recorrer a extremos. Exatamente. E o autor nos incentiva a cultivar a gratidão pelas coisas simples, a apreciar a beleza do mundo ao nosso redor, a buscar o contato com a natureza. É como se a gente pudesse resgatar o sentido de maravilhamento que tínhamos quando éramos crianças, né? A capacidade de se encantar com as coisas simples da vida. E essa mudança de perspectiva pode nos levar a uma forma de êxtase mais autêntica, mais conectada com nossa essência, com a nossa humanidade. Uau, quanta coisa a gente já explorou. E ainda tem mais? Sim, ainda temos muito a desvendar nesse mergulho profundo em Arte de Perder o Controle. Vamos fazer uma pausa para respirar e já voltamos para a última parte da nossa conversa. De volta para a última parte do nosso mergulho em A Arte de Perder o Controle. Nossa, quanta coisa a gente já explorou. É verdade. Passamos por rituais ancestrais, raves modernas, experiências de quase morte, o poder da natureza, os perigos da tecnologia. Uau, uma verdadeira viagem pela psique humana, buscando entender como a gente tenta transcender os limites da realidade. E durante toda essa exploração, o autor volta sempre para a ideia de equilíbrio, né? Ele não defende uma visão radical, tipo, vamos todos virar monges ou vamos abraçar a tecnologia sem limites. Exato. O desafio é integrar o racional e o intuitivo, o científico e o místico, o individual e o coletivo. Buscar essa harmonia entre os diferentes aspectos da vida, né? Mas pensando bem, isso não é fácil nos dias de hoje, né? A gente enfrenta tantos desafios. Crise climática, polarização política, avanços tecnológicos acelerados. Muita coisa, dá pra se sentir sobrecarregado, como se a gente estivesse perdendo o controle da nossa vida e do futuro do planeta. E aí, com essa sensação de caos, muita gente busca escapar da realidade. A gente vê isso acontecendo de várias formas, né? Tem gente que se refugia na tecnologia, outros nas drogas, outros em ideologias extremistas. E o autor argumenta que a verdadeira libertação pode estar não em fugir do mundo, mas em se envolver com ele de forma mais consciente, mais presente. É como se a gente pudesse transformar essa sensação de impotência em ação, né? Em vez de se sentir uma vítima das circunstâncias, buscar ativamente construir um futuro melhor. E ele fala bastante sobre a importância de cultivar a resiliência interior, sabe? A capacidade de lidar com os desafios da vida sem perder a esperança, a compaixão, o senso de propósito. É como se a gente pudesse surfar nas ondas da mudança em vez de ser engolido por elas. Mas como a gente cultiva essa resiliência? O livro dá alguma dica. Ele fala bastante sobre a importância de práticas como a meditação, o contato com a natureza, a conexão com outras pessoas, o cultivo da gratidão. E também sobre a importância de buscar ajuda quando a gente precisa, seja de um terapeuta, um mentor espiritual, ou de amigos e familiares. Faz sentido. A gente não precisa passar por tudo isso sozinho, né? É importante ter uma rede de apoio para nos ajudar a lidar com os desafios da vida. E aí voltamos àquele paradoxo do título. A arte de perder o controle. É mesmo. Como a gente pode encontrar liberdade abrindo mão do controle? É como se a gente tivesse que reconhecer que não controlamos tudo na vida, né? Que existem forças maiores que nós, que as coisas nem sempre saem como a gente planeja. E em vez de lutar contra essa realidade, a gente pode aprender a fluir com ela, a confiar no processo da vida. E o autor sugere que, ao nos entregarmos a algo maior que nós mesmos, a gente acessa uma fonte de sabedoria e força que transcende o ego individual. Seja a natureza, o amor, a arte, a espiritualidade. É como se a gente abrisse mão da ilusão de controle para se conectar com uma força criativa que permeia tudo. E nesse processo a gente encontra uma paz interior, uma liberdade que não depende de circunstâncias externas.
É como se a gente finalmente fizesse as pazes com a vida, com a nossa própria imperfeição, com a imprevisibilidade do mundo. E talvez, apenas talvez, ao abraçarmos a arte de perder o controle, a gente encontre o êxtase que tanto buscamos, né? Aquele estado de graça, de plenitude, de conexão com algo maior que nós mesmos. Uma experiência que transcende as palavras, que nos transforma profundamente e nos deixa com um gostinho de quero mais. É isso aí. E com essa reflexão a gente encerra nosso mergulho profundo em arte de perder o controle. Que jornada incrível! Exploramos tantas ideias, tantas perspectivas. Esperamos que essa conversa tenha inspirado você a continuar buscando, questionando, se aprofundando nesse tema tão fascinante que é a busca pelo êxtase. E quem sabe a gente possa ter plantado uma sementinha para você cultivar a arte de perder o controle na sua própria vida. Até a próxima. E continuem explorando os mistérios da existência.